Bom dia, paz, irmãos, bom dia, Deus os abençoe. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Vou ler aqui o livro de Neemias, a partir do capítulo 1, verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, ontem eu me recordei desse texto e estava meditando acerca desse texto e pensando. A história de Neemias é fantástica, né? É maravilhosa. A história de um homem obediente à palavra de Deus, um servo do Senhor, um homem temente a Deus. E muitas vezes nós falamos da história de Neemias para ilustrarmos, para falarmos sobre liderança, sobre um homem que conseguiu reunir pessoas em torno de um objetivo que era reconstruir os muros de Jerusalém. A gente sempre fala disso, né? Mas há alguns fatores aqui que eu precisava recordar com vocês também, porque eu meditei sobre eles ontem. Eu acho que é de extrema importância nós levarmos isso em consideração. Precisamos nos lembrar também que Neemias, antes de iniciar esta empreitada, ele orou a Deus, pediu a Deus que o abençoasse, pediu a Deus que o rei ouvisse Neemias, que o ouvisse e lhe concedesse licença para ir fazer o que queria fazer, os favores de que precisava para fazer a obra que precisava fazer. Mas há um fator super importante aqui sobre Neemias que eu queria tocar com vocês e que muitas vezes a gente não presta muita atenção nisso. Quem ordenou Neemias fazer o que Neemias desejou fazer? Quem deu ordens a Neemias para fazer o que estava no seu coração para fazer? Quando teve notícias do seu povo, quando teve notícias sobre Jerusalém, ele foi tomado de um desejo, de uma vontade enorme de fazer algo. E não era pouca coisa, não, era muita coisa. Era uma tarefa grande, árdua, longa, cheia de inimigos, cheia de opositores. Mas ele foi tomado desta vontade. Ele teve a iniciativa de então orar a Deus, pedindo a Deus permissão e também o favor de Deus para que fizesse o que precisava fazer. E tem muita gente que em muitos momentos da vida só funciona, só trabalha, só faz alguma coisa quando ordenado.
quando cobrado. Será que precisamos ser assim? Será que para fazermos coisas que realmente são importantes? Será que para nos compadecermos de quem sofre, de quem tem dores, de quem tem necessidades, a gente precisa ser guiado, tocado, ordenado? Será que nós não podemos por nós mesmos ter a iniciativa de fazer coisas que são necessárias? Quantas pessoas passam uma vida inteira esperando ordens, esperando a iniciativa de outras pessoas para só então fazerem alguma coisa? Elas não se compadecem, elas não se movem, elas não reagem, elas não fazem absolutamente nada. E muitas vezes reclamam que as coisas não mudam, reclamam que está tudo sempre do mesmo jeito, mas não fazem nada. Neemias, ao contrário de muitos de nós, quando ouviu as notícias sobre Jerusalém e o povo, assentou-se e chorou. Neemias, quando ouviu tudo o que ouviu, passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então ele disse ao Senhor, pediu ao Senhor que lhe desse, que lhe o abençoasse, que lhe abrisse portas, que lhe desse a oportunidade de fazer o que precisava ser feito. E aí você sabe a história. Você sabe de Sambalate, você sabe de Tobias, você sabe daqueles que zombaram, você sabe dos perigos que eles correram, o Neemias e os homens que o ajudavam. Vocês sabem de todo o esquema de organização, feito a partir de Neemias para que a obra fosse concluída. E ela foi concluída apesar de todos os opositores, de todas as dificuldades. Mas Neemias não olhou para isso. Neemias olhou para Deus, olhou para o povo e fez o que precisava fazer. Será que o que lhe falta agora não é simplesmente se levantar e dar nem que seja um pequeno primeiro passo? Porque às vezes você está esperando que outro faça por você aquilo que só você pode fazer. Pense nisso. Falta um pouco de coragem, um pouco de iniciativa, um pouco mais de fé. Porque quem dá o primeiro passo sem saber como serão o segundo e terceiro passos, o faz por fé e pela fé. Amém? Movimente-se, entenda que o milagre está na caminhada, no movimento. É preciso fazer algo, é preciso se movimentar. Não dá para ficar só esperando que os outros façam, esperando que os outros tenham iniciativa, esperando que os outros lhe cobrem, que os outros lhe ordenem fazer algo que você precisa fazer. Pense nisso em nome de Jesus. Será que a sua realidade não muda a partir deste primeiro passo? Será que a realidade da sua família não muda a partir deste seu primeiro passo de fé? E você está aí esperando as coisas acontecerem, esperando que alguém lhe ordene, que alguém lhe cobre, que o negócio fique ainda mais complicado para que só você então venha a reagir? Não espere. Talvez não seja mais o momento de esperar, mas sim de agir. Talvez você já esperou tempo demais para fazer o que já devia ter feito. E quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai concluir. Parece muito distante agora, mas a cada passo a distância diminui, se torna menor. Pense nisso em nome de Jesus. O Senhor te fortalecerá. Ore ao Senhor, apresente ao Senhor a sua situação. Ore, jejue, peça ao Senhor orientação, peça ao Senhor para que os homens lhe concedam favores que você precisa para ir adiante, mas faça alguma coisa. Tenha iniciativa. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, diante de todas as nossas dificuldades, ó Pai, diante também de todas as nossas possibilidades, diante da nossa inércia, muitas vezes. Às vezes desistimos antes de tentar, Pai, perdoa-nos por isso. Fortaleça os cansados. Revigore, Pai, os cansados, os entristecidos, os que já não têm mais nenhuma iniciativa, os que não acreditam em uma nova realidade. Fortaleça essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, para que eles possam ir adiante, para que eles possam glorificar o Seu nome com os resultados que terão diante da ação movida pela fé. Em nome de Jesus. Amém.